Boa tarde. Obrigado pelo convite por aqui estar. Ainda mais para falar de um tema que nos é, às vezes, tão estranho, tão distante como a ópera. Quem aqui já foi para a ópera? No Brasil? 2, 3 pessoas. Silvani, levante a mão que você cante ópera. Canta ópera. Vamos lá. Parece hoje fácil dizer que fazer um festival de ópera ou montar uma ópera é algo que qualquer um pode fazer e que eu acho que pode fazer, desde que tenha vontade, mas ter o Festival de Ópera do Paraná, o maior festival, o maior evento lírico do país, foi um desafio para quem criou o festival e a equipe que estava conosco, que começa lá em 2012, 2013, e quando é concretizado em 2015, com uma equipe de 3 pessoas, e termina a última edição no ano passado, tendo uma equipe de produção de 614 pessoas. Eu lhes digo, qual é a empresa hoje que tem 614 colaboradores num núcleo só de produção? Então, fazer um evento, nenhuma linguagem, não muito afeita, não muito próxima da população em geral, ainda mais no Brasil, nos parecia um desafio muito, se não um desafio quase impossível, mas um desafio que nos daria um certo trabalho. Porém, estávamos e estamos em Curitiba. E pegamos uma linha de um amor muito grande, não só pela cidade, mas também pela língua que se falava, ou melhor, que se fala em Curitiba. Entretanto, o Brasil tem mais de 100 línguas que se falam, só que a gente prioriza, obviamente, a língua portuguesa. E a melhor forma de não somente buscar aqueles antigos amantes da ópera, lá do passado, uma vez que há uma década não tínhamos mais ópera no palco do Guairão, era talvez fazer um novo público, um público jovem, com a língua que se pensa. Nós pensamos em língua portuguesa. Seria muito difícil cativar um novo público com uma ópera em alemã, embora eu goste muito, com ópera italiana, embora nós gostemos muito, e aqui temos uma formação antropológica baseada muito fortemente na cultura alemã, na cultura italiana também, mas as óperas em língua portuguesa. O que baseou uma grande leva de pesquisadores, depois do início do Festival de Ópera do Paraná, a pesquisarem essas peças que foram feitas nos séculos passados e até pouco tempo atrás, e que ficaram no esquecimento. A Chiquinha Gonzaga é um exemplo disso, né? Quem diria que a grande maestrina Chiquinha Gonzaga, que anos antes do seu estrelado, isso é, 5 anos antes de ser conhecida praticamente no mundo inteiro, escreveu uma ópera em machixe, uma ópera com ritmos brasileiros. O chamado tango brasileiro nada mais é do que o chorinho. Chiquinha Gonzaga não escreveu uma, mas escreveu 4 dezenas de óperas baseadas em ritmos brasileiros, que estão todas ou acervadas, ou guardadas, ou esquecidas, ou muitas delas perdidas. Embora o Brasil consuma pouco esses produtos culturais, e tenhamos uma forte, obviamente, influência de consumir as óperas estrangeiras, porque é isso que mais se produz, se nós não montássemos e buscássemos restaurar e montar a ópera e a música que tem o nosso sotaque, não esperamos que o estrangeiro há de fazer. Se nós não valorizarmos o que é nosso, não esperemos que os outros farão por nós, ainda mais na língua portuguesa, que é uma língua que, embora seja entre as 5 mais faladas do mundo, é aquela que é falada em menos países do mundo. Logo, não há uma procura, um mercado fora dos países lusófonos. Começamos então, lá em 2012, com a primeira peça, a primeira ópera infantil, a primeira peça de teatro que virou ópera infantil da história do Brasil, escrita em português, por um certo Emiliano Perneta, hoje nome de rua, príncipe dos poetas do Paraná, musicada por Benedito Nicolau dos Santos, outro nome que pouca gente conhece, porém, suas citações musicológicas de sua teoria é citada exaustivamente em obras alemãs, em dissertações de mestrado e tese de doutorado mundo afora. Curitibano, nasceu e morreu aqui, daí parece que não precisa ser dito, mas fizeram eles a primeira peça infantil da história do Brasil, a primeira opereta para crianças em língua portuguesa, A Vovozinha. Foi feita em 1909, refeita em 17, e até 1912 não tinha ela sido remontada. Ao remontarmos, lá na Capela Santa Maria, percebemos que crianças de 8 anos começaram a gostar de ópera.
e que aquele público que pensávamos nós mesmos produtores, que era aquele público restrito, aquele público muito mais fechado, aquele público mais velho, aquele público de origem europeia, nós imaginamos que aquelas crianças do subúrbio de Curitiba, que mal falavam português, estavam rindo e gostando de uma ópera para crianças, uma ópera lírica, uma ópera com lirismo. Isto é, uma ópera com aquele tipo de ópera mesmo, aquelas vozes, aquela coisa do encanto típico da ópera. Entendam que para nós foi uma mudança de paradigma muito grande. E para isso que criamos aquele primeiro evento, o Festival de Ópera do Paraná, sendo que o Brasil não tinha uma tradição de ópera muito grande, fundamentalmente os festivais. Os festivais que existem, do Amazonas, do Pará, e agora começou esse ano o de Pernambuco. Começou agora, terminou há poucos dias, que foi muito parecido com o nosso, inclusive. Todos eles têm uma característica apenas de mostrar óperas, porém não formar público, não trazer o novo. Porém, testamos isso, obviamente, em Curitiba. E esse é o grande motivo que eu quero linkar com a minha fala do porquê Curitiba, porquê do interesse das coisas serem feitas sempre em Curitiba. Afinal, a ópera é uma obra, ópera. A própria palavra diz, é uma obra. E até hoje é tida pelos alemães, por exemplo, como a arte, a linguagem artística perfeita, porque ela envolve o canto, ela envolve a própria literatura com os libretos, envolve as artes visuais, com figurinos e cenário, envolve a própria arte educacional e envolve hoje o audiovisual, que é utilizado sobremaneira na Europa, nas projeções mapeadas e já em projeções 3D, e já começamos a ver na Europa projeções holográficas de ópera. Inclusive, podemos colocar daqui a poucos meses uma Maria Callas revivida num palco cantando Aida, ou cantando La Traviata, ou seja lá qualquer outra ópera que seja. Então, ainda podemos dizer que a ópera é a linguagem artística que consegue congregar todas as outras linguagens numa só produção. Por isso a obra maior é uma ópera. A ópera é a coisa, e que todos os produtores artísticos sabem, é a coisa mais difícil de se fazer. Não só pelo público da ópera, que precisa ser feito, ou pelos próprios cantores, que são seres muito diferenciados, e eu me coloco nesse meio, por isso posso dizê-lo, mas também pela dificuldade de juntar todas as linguagens numa só zinhaga, num só caminho. Porém, o teste foi feito em Curitiba. Porque Curitiba tem um diferencial para isso. Não só pelo público, mas porque Curitiba é uma cidade que pode ser tudo testado, e o Festival de Ópera foi um dos grandes exemplos disso. E agora eu quero lhes mostrar por quê. O Oswald de Andrade, que foi marido da Pagu, foi marido da Tarsila do Amaral, dizia que contestar é um dever da inteligência. Que se não contestarmos, não somos inteligentes. Não é inteligente aquele que não problematiza aquilo que está à sua volta. Ao problematizarmos algo que tínhamos, no caso, montar um grande evento de ópera, sabendo que as grandes produções que, quando vêm para cá, são muito caras e os auditórios sempre vazios, entendemos que tínhamos que contestar o modelo que se tinha, ou pelo menos que se fazia de ópera até então. Curitiba tem algumas singularidades que nenhuma outra cidade do Brasil e, quiçá, poucas outras cidades do mundo o têm. A nossa formação territorial, por exemplo, nós estamos tão próximos do litoral, porém, ao mesmo tempo, historicamente, tão distantes do litoral. Olhem o nosso linguajar leite-quente para o linguajar do caiçara, do litoral, e minha mãe era parnanguara, como o nosso próprio linguajar é diferente, nossos traços dialetais, o nosso português apenas do litoral para o primeiro Planalto já muda, porque ficamos isolados muito tempo, durante o século XVII, XVIII, até metade do século XIX. Há uma ata da Câmara Municipal de Curitiba, por exemplo, que nos diz que os povos de Coritiba, isto é, Curitiba e hoje região, os Campos Gerais, não comiam comida com sal. Por mais de 2 séculos, não havia sal em Curitiba. Era um artigo de luxo, havia um isolamento territorial e que prenotou isso dentro da nossa característica como povo.
E a nossa localização geográfica, obviamente, que favorece as entradas e saídas de bandeiras. E aqui é um outro tema de que o Brasil hoje deve grande parte do seu tamanho territorial que tem, graças às bandeiras que saíram dos campos de Curitiba. Não seria o Mato Grosso, a Amazônia, hoje tão discutida, não seria o Rio Grande do Sul brasileiro se não fosse pela revogação do Tratado de Tordesilhas, que passou pela fundação de Curitiba. Mas esse já é um outro tema. A nossa formação étnica, onde nós temos o maior agrupamento de diferenças étnicas do mundo no menor espaço territorial. Não existe outro lugar no mundo, nem nos Estados Unidos, onde que temos em menos, isto é, nós temos um tamanho territorial, por exemplo, Curitiba e região metropolitana, é o tamanho do Líbano. É o tamanho do Líbano. É grande, mas também não é tão grande. E mesmo assim nós temos não apenas representantes de etnias, mas temos estabelecimento dessas etnias aqui. Né? Nós não podemos mais dizer que sei lá, vou dizer um árabe, porque eu sou filho de árabes, mas um árabe migrado nos anos 40 não não deixa de ser brasileiro, ou que ele ainda é um árabe, isto é, estabeleceu-se. Essa formação étnica, fundamentalmente por conta da presença polonesa, e nós vamos ver daqui a pouco por quê, nos dá um tipo de povo diferenciado. Autossustentabilidade, autossubsistência, e eu elenco uma série de coisas aqui que nos fazem entender o porquê que Curitiba é tão sui generis a ponto de ser uma cidade de laboratório. Né? Quantos produtos foram inventados e testados a partir de Curitiba? Se hoje usamos pasta dental, o dentifrício, é porque o Stelfeld, da farmácia, o Augusto Stelfeld, naquele imóvel que fica na Praça Tiradentes, testou pela primeira vez no Brasil, vendeu um dentifrício em tubo, uma pasta em tubo ao invés de em pó, e para incentivar a venda, ele dava um balão de gás hélio. Eu vi, inclusive, a última desses dentifrícios alemães vendidos aqui em Curitiba, que estava na mão de um representante da família, e deu certo aqui, e o Brasil, então, adotou. O uso de aviões para fins militares no mundo inteiro, primeiro foi testado em Curitiba. E na região, nós matamos uns catarinenses no contestado, e a Polícia Militar do Paraná trazia a orelha deles num saquinho de sal no pescoço e colocava na praça, hoje Praça Carlos Gomes, que era uma propriedade da família da família Taborda Ribas, lá, etc. E a população dava dinheiro para os militares, trazia mais orelhas direitas cortadas dos catarinenses. Ok, é uma fase horrorosa essa história, mas foi usado pela vez os aviões. Para esses fins deu certo, opa, o mundo inteiro adotou. As temporadas e companhias líricas que vinham para o continente americano passavam primeiramente por Curitiba, e isso até os anos 30, até fecharem o Teatro Guaíra em 36, no antigo Rua do Jogo da Bola, hoje Rua Doutor Muricy, e depois o restabelecimento do Guaíra. As temporadas líricas de companhias estrangeiras passavam sempre por Curitiba. Se dava certo em Curitiba, o mundo podia assistir. Chicabon, quem toma esse sorvete, como é que foi lançado no Brasil? Quando aquele inglês gostou muito de uma menina chamada Chica, uma mulata, com umas ancas muito vistosas, no Morro da Mangueira, no Rio de Janeiro, e fez o sorvete de leite maltado. Ele pensou, será que dará certo no Brasil? Pois fez ele chover Chicabon sobre o bairro das Mercês, com o avião Teco-Teco, em 1942, para forçar os curitibanos a tomarem sorvete, no caso Chicabon, e caso os curitibanos gostassem, daria certo no resto do mundo, e assim o fez, e assim os curitibanos gostaram. Depois veio um jornalista do jornal O Dia, correndo atrás do povo, né, uma coisa, chover sorvete, só falta chover dinheiro, né? Caso um banco quisesse se instalar aqui na época, talvez. A distribuição fílmica até os anos 40 começava sempre por Curitiba, antes do Rio de Janeiro, que era a nossa capital. O Centro Cívico de Curitiba inspirou Brasília, isso está nos livros, está nos depoimentos, não só do Costa, mas também do Niemeyer. Se basearam no projeto do Agache em fazer o nosso centro cívico para planejar Brasília. Começou por Curitiba essa experiência. Os primeiros ônibus articulados e biarticulados do mundo. O menu do McDonald's, lembram? Peçam pelo número 1, 2, começa em Curitiba. Se os curitibanos não tivessem bem feito, assim não teria passado o mundo a utilizar. E podemos tantas e tantas, direta já, por exemplo, Ulisses Guimarães, antes de tentar fazer na Praça da Sé, em São Paulo, veio para Campo Largo. Com Acir Mesadre, Rose Dranca, fez o comício em Campo Largo. Deu certo em Campo Largo. Passou para Curitiba no outro dia.
a boca maldita encheu-se e dali foram para a Praça da Sé, porque Curitiba havia dado o tom que estava na hora de mudar talvez um rumo ali. E podemos... Quantas, né? Quantas startups e quantas franquias começaram ou foram testadas em Curitiba antes de serem distribuídas para o Brasil e para o Cone Sul. Logo, fazer o festival de ópera, numa cultura que não é enraigada na ópera, num público que não é majoritariamente dado à ópera, começar por Curitiba talvez fosse um bom incentivo, se é que eu não consegui provar isso até agora para vocês. E assim o fizemos. Porque nós pensamos sempre que a educação é base de tudo e eu discordo. Porque a educação sem a cultura é um instrumento que pode ser utilizado ideologicamente pelo Estado. A escola sem cultura é um instrumento ideológico do Estado. Haja vista o que aconteceu na Alemanha nazista. Era um povo culto. A Filarmônica de Berlim, a melhor orquestra do planeta, ainda, tocava todos os dias no chão de fábrica. O mais reles trabalhador tinha acesso a concertos diários na sua fábrica da Orquestra Filarmônica de Berlim. Porque havia educação, mas não havia cultura. E a cultura sem educação é um mero desprendimento, é uma mera distração. O que junta a cultura e a educação, obviamente, somos nós, aqueles que fazemos a cultura e a educação, porém, aqui daí eu bebo lá do pensamento francês, no Marlot, que ele fala, cultura é tudo aquilo que nós lembramos depois de esquecer tudo aquilo que nós aprendemos. Como se tirássemos de nós tudo aquilo que nos impuseram e o que sobrasse dentro de nós é o que realmente é a cultura. E é o que é a ópera, muitas vezes. Se a ópera não fosse popular, a ópera não sobreviveria até hoje. Se Puccini não escutasse o cântico dos pescadores de Lucca, lá na Itália, ele não teria feito áreas que até hoje nós escutamos em filmes. Então, para que a ópera fosse popular ainda hoje, nós tínhamos que trazer isso, que isso ficasse recorrente e fosse uma parte da nossa cultura, que fosse algo que estivesse dentro da gente. E é por isso que nós conseguimos fazer com que a ópera, através do Festival de Ópera do Paraná, que vocês vão ver daqui a alguns poucos meses, 2 meses, os outdoors na rua de volta nesse 5º festival, ter a magnificência que teve sobremaneira por tratarmos de ópera em língua portuguesa. Eu espero não ter falado tão rápido que vocês não possam entender e nem ter deixado de abordar algo que vocês tenham comprometido o entendimento. E ainda consegui ganhar 8 segundos antes do fim. Muito obrigado.